Oi, gente. Olho de Tandera. Vamos lá. Hoje, aula especial, resoluções de questões. Tudo bem? Estou pegando aqui para a gente partir para cima. Primeira questão. Questão 1, the number, página 18. Quero dizer a você o seguinte, ou você está com o módulo 2 ou você está com a nossa listinha aí na mão, tudo bem? Pega o material direitinho, pega seu caderno direitinho aí, antenado, que a gente vai revisar dentro das questões a aula que a gente já teve de termodinâmica, aula 1. Então vamos lá, pegando aqui os sabres, né? Vamos lá. Primeira questão, ele deu esse diagrama pra gente. Vamos localizar aqui a questão. Foi uma questão do vestibular de um lugar que eu adorava essas provas, o UFES, tudo bem? Deu o diagrama e diz assim, ó, um fluido se expande do estado A, ele chama aqui de estado A, até o estado B, né, representado no diagrama, pressão versus volume. Ele dá esses valores aqui, ó, pressão 10⁶ Newton por metro quadrado. Só para lembrar você que esse Newton por metro quadrado também é chamado assim, abreviado de PA, e a gente chama de Pascal, tudo bem? Medida de pressão no chamado Sistema Internacional. Ó, pressão, força por unidade de área. Lá vai. Com essa informação ele quer saber, né, analisando as informações, é que eu vou afirmar que trabalho realizado nessa expansão. Ele quer saber o trabalho em unidades de chamada KJ, kJ. Então, como é que a gente faz isso? Propriedade. Lembra que se o gráfico é pressão versus volume, nós podemos achar o trabalho pela área, né? Lembra que a propriedade dizia que o trabalho seria mais ou menos o valor da área. Mais ou menos ia depender se era uma expansão ou compressão, mas venha comigo. Quando eu saio de A e vou para B, ó, o volume em A é quanto? Quanto é meu volume em A? 2. Quando eu chego em B, meu volume é quanto? 8. Eu estou tendo uma expansão. E se é uma expansão, o trabalho é positivo. Se fosse uma compressão, o trabalho é negativo. Tá lembrando disso? Se o volume não muda, não haveria realização de trabalho. Então, o que é que você vai ter que fazer? Como a gente está usando aqui a propriedade, que o trabalho é dado pela área do gráfico, pressão-volume, quem é a área é o que está abaixo da curva. Então, olha, isso aqui é a transformação. Você deve calcular essa áreazinha. Às vezes, né, isso muitas vezes, não dá para achar área por uma expressão só. O que é que você faz? Divide em áreas menores. Por exemplo, eu estou enxergando aí, por exemplo, ó, quanto menor, melhor, né? Menos área, menor. Você pode fazer assim, ó, retângulo, retângulo, triângulo, retângulo, retângulo. Aí você passa 3 dias calculando as áreas, né? Aí pelo menos você fez uma questão, do total de 30, né? Matou a pau. Então o que é que você vai fazer? Tente dividir em menos áreas possíveis. Por exemplo, se tu pensar aqui, ó, aqui em cima, essa figurinha famosa chamada de quê? Trapézio. Exatamente. Ali pode ser um trapézio. Você pode chamar aqui em cima, ó, área, the number of the one. E essa outra areazinha que ficou embaixo, ficou o quê? Um retângulozinho, área 2. Acha a área 1, acha a área 2, acha a área total. Então como é que você vai fazer agora, ó? A área 1 é um trapézio, lembrando, área de trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Aí o que você vai fazer? Vem aqui comigo na figura, ó. Base maior, de 2 para 6, 4. Só que você tem que lembrar que é 4 vezes 10 a menos 4, tudo bem? 4, 10 a menos 4, mais base menor. É isso aqui, ó, isso é a base menor. De 2 para 4, que é quanto? 2. Só que é 2 vezes 10 a quanto? A menos 4. 2 vezes 10 a menos 4. Vezes roundtree. De 2 para 5, 3. Só que é 3 vezes 10 a sexta. Então aqui, ó, 3 vezes 10 a sexta. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Isso aqui vai dar quanto? Me ajuda. Bora pegar sem ser as potências 10, uma partezinha daqui da potência.
que está multiplicando a potência de 10, 4 com mais 2 aqui dá 6. 6 vezes 3, 18. Por 2 dá quanto? 9. Então isso aqui fica 9. 10 a menos 4 eu coloquei em evidência, vezes 10 a sexta, vai ser 10 elevado, conserva a base, soma os expoentes. Essa é a área 1. Quem vai ser a área 2? A área 2 é um retângulo. Como é que é a área de retângulo? B vezes H. Quem é a base de 2 para 8 é quanto? 6. Vezes 10 a quanto? Não esquece a potência de 10. 10 a menos 4. Quem é a altura? 2. Vezes 10 a quanto? A sexta. Fez isso, bonitão, encontrou quanto? 12. Vezes 10, 6 com menos 4, 2. Consequência, como o trabalho é a área, então o trabalho vai ser área mais área 1 mais área 2, porque são expansões, né? Então isso aqui vai fazer, somando isso com isso, 9, 10 com 12 vai dar 21 vezes 10 elevado a 2. Isso medido em joule. Só que ele pediu bonitinho, só para lembrar, ele quer a resposta em quilojoule. Aí o que você lembra? 1 quilojoule equivale a 1000 joules. Ou seja, 10 a terceira joule. Então o que eu faço então? Para transformar isso para quilojoule, você faz uma regra de 3 ali, você pega aqui e divide isso aqui por quanto? Por 10 a terceira. Então isso aqui vai dar quanto? 10 ao quadrado com 10 a terceira dá 10 a 2 menos 3 menos 1. 2,1 kJ. Qual a alternativa da questão? Vamos ver aqui a alternativa, pegando aqui. Alternativas é... Cadê Jesus? Celular minha esposa. Letra C. Tudo bem? Alternativa, letra C, prova da UFES. Você vai agora parar o vídeo, né, que tem outra questão bonita pra gente, né, para o vídeo. Pronto, a gente vai voltar agora e fazer mais uma questãozinha. Vamos lá. Próxima vítima nossa, termodinâmica, né? Ainda, né? Continuação aqui das nossas questõezinhas. A próxima vítima é a questão, vamos ver aqui agora, que eu desbloqueei aqui o celular de minha mulher. Aqui, ó. Pronto, vamos ver aqui. Agora a próxima questão é a questão do vestibular da UESC. Ó, vestibular da UESC, tem um gráfico aí pra gente, fazer aqui o gráfico pra gente. É a questão número 2, a página continua a mesma página, 18, módulo 2, quem tá com o módulo 2, ou lista, vamos fazer. Ele dá um diagramazinho pra gente, né? Onde esse diagrama aqui em cima tem, ó, volume, é isso? Volume, medido em metro cúbico. Aqui ele botou bonitão aqui pra gente. Temperatura, isso, na escala absoluta chamada de Kelvin. Tudo no chamado Sistema Internacional. Ele colocou uma setinha assim, ó, que lindo, gente, pra gente, ó. Ele coloca isso aqui, pontilha aqui, bonitão pra gente aqui, né, os valores. Vou colocar os valores pra gente. Aqui, 200, né, Kelvin. Aqui são quantos aqui? Aqui quanto? 500, né? 500 Kelvin. Aqui, 2. Aqui, 8 metros, né? Então, 200 aqui, então, na verdade não. Aqui são 800 Kelvin, ó. A gente vai analisar até essa relação de proporcionalidade no gráfico. Tá meio assim, meio, né? Não estava enxergando direito, mas a gente poderia ver pelo gráfico. Vou discutir com vocês isso agora, tá bom? Olha só, é tão linda. Olho de Tandera, lá vai. A figura representa a variação do volume de um gás perfeito em função da temperatura. Na verdade, não é a variação do volume, é o volume em função da temperatura de um gás perfeito, gás ideal. Numa transformação isobárica, aí você está com a lista, você grifa a palavra isobárica. Lembra que quando se fala transformação isobárica, isso quer dizer o que para a gente? A pressão ela se mantém constante, tudo bem? E essa pressão é constante e ele dá um valor. O valor dessa pressão é de 5 PA.
Aí a gente já sabe que isso aqui é o Pascal, que é a mesma coisa de Newton por metro quadrado. Dê essa informação pra gente. Aí lá vem ele. Sabendo que o gás recebeu 600 joules na forma de calor, ele quer saber a variação da energia interna do gás em joule. Que lindo! Esse sistema recebeu calor. Então, situação é a seguinte. Você tem um gás alegre e feliz preso dentro de um recipiente. Aqui está o gás. O que é que você está fazendo? Você está fornecendo para o gás calor. Não esquece, se o gás está recebendo calor, esse calor é positivo. Então, ó, calor vale quanto? Ele recebeu 600 joules de calor. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Então vamos. Aí ele quer saber quem é a variação da energia interna do gás. Nós vimos na nossa primeira aula de termodinâmica, né, que a gente relaciona, né, tem uma equação que relaciona calor, energia interna. Lembra? Primeira lei da termodinâmica. Lembra? Quando o gás recebe calor, ele usa esse calor para realizar trabalho e também para variar a energia interna do gás. Aí o que é que eu quero que você pense? Já tenho calor, quero saber a variação da energia interna, não tenho trabalho. Aí vem a ideia. Você pode se atrapalhar, porque tem gente que esquece da propriedade. Não é para calcular a área aí, viu? Não é para calcular a área, porque o gráfico não é pressão versus volume. Se fosse pressão versus volume, a propriedade é que o trabalho era dado pela área. Não é no caso. E aí você vai dizer, pô, Marconi, é mesmo? É mesmo, gente. Não é a área. Mas lembra que trabalho pode ser dado por uma expressãozinha. Lembra? Trabalho pode ser dado por P vezes ΔV. Nesse caso, é quando a pressão se mantém constante. É o caso da questão? É. Então não é achar a área. A área aí não tem significado pra gente. Tudo bem? Jennifer? Kátia Flávia? Vamos lá. Vitor? Vamos lá. Então quem é a pressão? Quem é o valor da pressão? Pressão é quanto? Deu 5 Newton por metro quadrado. Vou fazer uma coisinha aqui só para te lembrar. Newton por metro quadrado. O volume varia de quanto? De 2 para quanto? Para 8. De 2 para 8. Então você tem aqui o que? 6 metros cúbicos de variação de volume. Isso aqui, ó, quando eu 5 vezes 6 vai ficar quanto? 30 metro cúbico com metro quadrado. Vai simplificar, fica Newton vezes metro. Esse Newton vezes metro é exatamente o menino chamado de quê? De J maiúsculo, que é o joule. Então isso aqui são quantos? 30 joules. Então agora, piriguetagem total. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui. Quem é a quantidade de calor? 600. Quem é o trabalho? 30. A variação da energia interna você quer saber. Quando passar para lá bonitão, você vai encontrar que a variação da energia interna vai ser 600 menos 300, 570 joules. Coisas que eu posso tirar dessa informação que a gente teve. Gabarito da questão, alternativa 01, mas eu queria discutir um pouquinho mais com vocês. O que é Marconi? Por exemplo, variação foi positiva. Vamos lá? Quer dizer que, vamos lembrar, você lembra que, vou botar até aqui embaixo, que a energia interna era função exclusiva da temperatura. Se ela varia positivamente, quer dizer que a energia interna fez o quê? Cresceu. Mas se a energia interna cresceu, a temperatura também cresceu. Posso afirmar que o gás foi aquecido. Tudo bem? Outra coisinha que eu quero te dizer nessa questão. Olha só outra coisinha que eu quero te dizer nessa questão. Interessante pra gente. Não esqueça, esse gráfico vai ser trabalhado na próxima aula nossa. Mas aqui já tem uma coisinha, já uma iniciativa, já para você começar a viajar com o Marconi. Tem uma equação da química, que é aquela equação chamada equação de Clapeyron, né? PV igual a NRT, e é aquela equação geral dos gases. A questão já acabou, viu? Eu só quero justificar esse gráfico. Vamos lá, depois a gente vai analisar melhor esses gráficos. Você lembra que PV sobre T era igual a π/Tó. PVT igual a π/Tó. Por que esse gráfico ficou assim? Bom, se a pressão é constante, quer dizer que a pressão do início é igual à pressão do fim. Eu posso fazer o que com a pressão? Então, nessa transformação aí, a equação dos gases fica V sobre T é igual a Vó sobre Tó.
Como eu estou dizendo aqui que a divisão de antes é igual à divisão depois, eu quero dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Lembra? Quando é que é diretamente proporcional? Quando a divisão delas se mantém o quê? Constante. Ou seja, na transformação isobárica, volume e temperatura são proporcionais. Se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Se eu reduzo o volume, eu reduzo a temperatura na mesma proporção. Por isso que o gráfico foi assim, ó. Eu quadrupliquei a temperatura, eu quadrupliquei o quê? O volume. Tudo bem? Sangue no olho, faca na caveira.